Os mentores, tá todo mundo ouvindo aí online, gente? Tá de boa? Sim. Opa, na hora. Ok, gente, fique à vontade, tá? A hora que vocês gostarem. Só o Pedro colocar aqui. Vai colocar aqui, tá? Compartilhado. Tá passando? Direitinho? Teste o microfone. Alô, alô? Ok. De cronômetro. Boa tarde a todos, me chamo Rafael, sou o líder da equipe e o nosso projeto está no eixo de clima e governança territorial. E hoje viemos mostrar para vocês o nosso projeto ARU, um sistema sustentável de resfriamento para mitigação dos efeitos das ilhas de calor em Belém. Contextualizando um pouco o nosso problema, Belém é uma cidade que do ano apresenta temperaturas muito elevadas e segundo projeções, Belém será a segunda cidade mais quente até 2050. Isso se dá principalmente por causa da verticalização da cidade, crescimento urbano desordenado e mudanças climáticas, como o aquecimento global. Aqui podemos pegar como exemplo um gráfico que mostra a temperatura máxima de 2005 e compara com a temperatura máxima em 2017. E podemos ver que os focos de ilhas de calor aumentaram consideravelmente. Pensando nisso e diante das ODS saúde e bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis e ação, principalmente ação contra a mudança global do clima, desenvolvemos a ARU. Bom, como o Rafael havia dito anteriormente, o nosso produto é um sistema de nebulização que tem como objetivo captar a água da chuva e realizar o processo de filtragem dela, assim diminuindo a quantidade de elementos poluentes que acabam vindo junto das chuvas ácidas presentes na nossa região, e assim dispersando essa água filtrada através de nebulizadores ultrassônicos no ambiente, gerando assim um microclima que deixa o ambiente mais ameno e confortável para as pessoas na região por meio do equilíbrio térmico entre a névoa liberada pelo nosso produto e da temperatura externa, tendo como nosso principal ponto de sustentabilidade a redução do uso de água potável, que é um elemento caro e também pouco presente na natureza. Os nossos principais pontos de impacto são a utilização de energia sustentável através de placas solares, assim promovendo autonomia ao nosso projeto, a reutilização da água da chuva, que é uma matéria-prima em abundância aqui na nossa região norte, e também a nossa estimativa de que nós podemos causar uma redução de 2 a 5 graus Celsius na sensação térmica ambiente, trazendo assim mais conforto para as pessoas que adquirem o nosso produto. Essa aqui é a nossa identidade visual. Uma coisa que eu queria destacar aqui é o nosso nome, que vem de um termo indígena referente a uma frente fria, que vem da Cordilheira dos Andes e resfria a região amazônica, causando um efeito de nebulização acima das árvores. Esse aqui é o nosso modelo de negócio. Nosso principal público-alvo seria o Centro Histórico de Belém, nossa região de enfoque. Além disso, também trabalharíamos junto com proprietários de residências em áreas abertas, eventos que trabalham também com shows em áreas abertas também. A nossa parceria a Prefeitura de Belém, empresas de energia solar e tratamento de água, para ajudar na nossa parte técnica e operacional. A nossa fonte de receita seria através da venda direta para a prefeitura e para clientes finais, para botar em suas casas. E, além disso, para eventos, seria feito através do aluguel do produto, cobrando uma diária de R$ 250 por unidade. Essa aqui é a nossa tabela de concorrentes. A gente agrupou os concorrentes nesse ventilador com água climatizador, que propõe a mesma ideia do que o nosso produto. Só que o nosso produto é voltado para um ambiente externo. O produto deles é voltado para um ambiente interno. Por isso, temos a estimativa de reduzir mais a temperatura, temos um custo menor, está na conta de luz no final do mês. E, além disso, temos o quesito da sustentabilidade, coisas que eles não têm. Esse aqui é o nosso modelo C. Gostaria de destacar aqui o curto prazo e o longo prazo, porque o resto já falamos no meio da apresentação. Nosso curto prazo não dá para ler ali, infelizmente, mas nossos próximos passos seriam implementar nossos projetos pilotos no Centro Histórico, e o nosso longo prazo seria realmente escalar esse projeto, tanto para as outras partes de Belém, quanto para outras cidades com climas parecidos. Essa aqui é a nossa equipe. Muito obrigado. Bom, gente,
Agora a gente vai passar a palavra para os mentores e professores, tá? Mentores. E aí, pessoal, tudo bom? Parabéns aí pela temática, né? O clima e esse calor aqui em Belém realmente é um desafio enorme. Eu fiquei curioso por que vocês decidiram direcionar para o centro histórico como início, né? Sendo que é uma área bastante limitada. A nossa região aqui de enfoque foi o centro histórico justamente para atender a região ali do comércio. A gente queria usar o Ver-o-Peso para ser nossa região de enfoque, só que a gente fez algumas validações ali na área e realmente seria meio inacessível para a gente, tanto para a gente quanto para os comerciantes da região. Então, a gente decidiu usar ali naquela região do comércio, que isso é realmente muito fechado, fazendo que não haja uma ventilação natural e seja um ponto muito bom para a gente, para diminuir a sensação térmica dali. Um outro adendo também que eu queria fazer é que outro motivo para a gente ter escolhido aquela parte do centro histórico é porque os principais pontos de concentração de ilha de calor na cidade de Belém, de acordo com as nossas pesquisas, estão ali no centro histórico e no bairro do Marco. Porque mesmo tendo o Bosque Rodrigues Alves ali, tirando aquela parte em torno do bosque, o bairro em si é um grande ponto de ilha de calor. Acho que tem uma oportunidade para vocês pensarem, quando você fala no centro histórico, realmente pode ter um trânsito muito grande de pessoas de fora, turistas e tal, e essa melhoria da qualidade de vida para as pessoas ali, amenizando o clima, pode ser uma questão de interesse de outras empresas, institucionalmente ou reputacionalmente, até quererem bancar isso, e falar, por exemplo, a melhoria do clima pela rede Mercury de hotéis, por exemplo. Então, você não está melhorando o clima do hotel, mas o hotel está oferecendo como se fosse esse serviço, né? Então, na verdade, quem vai pagar a conta não vai ser a pessoa que está lá, mas quem está apoiando e oferecer essa experiência diferenciada. Então, pensar em modelos de negócio que vocês façam essas parcerias institucionais, que vai ser uma vantagem competitiva, por exemplo, para a rede de hotéis, ou para quem beneficia o público que vai estar... Isso falando de centro histórico. Aí tem da parte residencial, que eu achei interessante também, mas a parte do modelo de negócio que vocês falam de eventos, eu vi que vocês vão estar usando a água da chuva. Então, como que você vai conseguir coincidir o evento com a chuva, se não tiver chuva na hora do evento, embora aqui em Belém chova bastante, né? Mas é um desafio para vocês pensarem também, para ver se faz sentido esse... A gente pensou serviço. nisso, e a solução seria realmente instalar o produto 7 dias antes para conseguir ser abastecido com a água da chuva. Caso não consigamos, ele realmente teria que ser abastecido manualmente, certo? E essa seria a solução mesmo. Obrigado. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, sou professor de arquitetura. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, eu acho que a ideia é boa, mas eu queria dar algumas dicas para vocês em relação a pontos de complexidade aí da implementação em si. Quando a gente fala no centro histórico, a gente tem edificações que são ali, principalmente, vamos datar aqui, final do século XIX, início do século XX, então transição ali, a gente tem uma arquitetura muito eclética. E a gente tem muitas tipologias de fachada e muitas têm níveis de tombamento, principalmente quando a gente está falando no centro histórico e áreas de entorno. Uma coisa que eu fiquei na dúvida foi, eu ouvi em algum local escrito ali que seria feito essa nebulização, vamos dizer assim, por meio das fachadas das edificações. E aí, minha primeira pergunta seria, primeiro, onde ficaria, de fato, localizado esse nebulizador? Segundo, atentar vocês para dar uma olhadinha, eu percebi que não tem alguém do curso de arquitetura. Até tem, mas ela não pôde vir hoje. Foi lá, não está aí, tá. Por que eu estou falando isso? Talvez seja interessante vocês passarem essa incumbência para ela, porque existem algumas legislações, inclusive de abordagens que são somente para o centro histórico, porque ele tem uma legislação própria somente dele, em relação a restrições de mudanças em fachada. Existem imóveis que podem ser feitos, existem imóveis que não podem ser feitos, existem níveis de tombamento aí. Então, esse é um ponto que eu acho que vocês deveriam se atentar, e era para perguntar, mas, na verdade, como seria feita essa instalação desse nebulizador na fachada. Ele ficaria na cobertura? Aí eu também remeto aqui a um outro ponto. Muitas das vezes essas coberturas ela tem estruturas ali de barrote, de madeira, que nem sempre estão em excelentes condições. Então é perigoso até colocar algum tipo de carga ali sobre ela. Então fica aí só essas dicas e também essa... Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Alguém online que queira fazer comentário? Vitor? À vontade, professor Vitor. Alguém levantou a mão antes de mim aí, eu acho.
Marcelo. Tu Você- levantaste antes, Vitor. Eu levantei no digital, tu levantaste no analógico. Vai na frente, depois eu comento. Então tá. Pessoal, parabéns aí mais uma vez. Eu tive a oportunidade de ver um pouco o projeto do Dia da Mentoria. Vocês viram uma coisa que aconteceu hoje, cara? Vocês expandiram esse escopo de atuação, porque eu acho que a gente não tinha discutido o centro histórico, e que bom que o professor Thales estava aí para já dar fazer essa consideração, né? Mudou o mercado, mudou o público ali, a gente já tem que adaptar a solução, né? Que é importante, se for levar realmente para o centro histórico da cidade, considerando a estrutura, né, dos prédios. Mas uma coisa que eu queria contribuir, gente, na apresentação de vocês, foi uma apresentação legal, mas eu acho que vocês podem explorar mais, cara, o storyteller que encantou a gente lá na mentoria, o negócio do Aru, da lenda, acabou de falar o problema. Olha, o problema é esse, né? Pô, o aquecimento e tal, tá tudo muito quente, e inspirado numa lenda, numa tradição da região amazônica, né? Aí conta a lenda, e aí vocês puxam o produto, pô, vocês têm que vender esse negócio pra gente aqui, a gente tem que sair daqui encantado. E eu acho que a solução de vocês, que foi uma coisa que me chamou muito a nossa atenção lá e ficou pequena agora no dia, né? No dia que é mas assim, a gente tem tempo ainda lá para a apresentação do produto final de vocês. Não deixa de apresentar essa storyteller que foi muito legal. Uma outra coisa que eu falo da apresentação também é o modelo C, cara. Eu acho que eu acho que a gente, inclusive, eu deixo essa contribuição, não participei dos outros 2 dias, né? Fica muito difícil de explorar o modelo C no pitch e no slide, é muita coisa. Ou não sei se a gente pensa aí, para todos os projetos, uma forma de visualização do modelo C que seja mais prática. Eu tenho agora que dar aqui uma avaliação de ruim a excelente para o modelo C, eu não sei onde é que eu vou, porque eu não estou com o material na mão e eu não consegui pegar nada no slide. Estou entre a cruz e a espada aqui. E uma outra questão também, que eu não sei se já foi discutida, é a apresentação, teste e validação do mercado. Eu não sei se a equipe não abordou isso de uma forma mais direta na apresentação, mas eu também tenho que avaliar isso aqui, estratégia de validação e resultado. Eu não sei se a gente já está nesse momento ou se ficou faltando na apresentação também. Passou muito Comentando rápido. sobre isso, Quer falar sobre isso? Comentando sobre um pouco da validação, a gente teve 2 pontos de validação. Teve uma loja no comércio que ficou muito interessada no nosso projeto e falou que quando a gente já tivesse o MVP, a gente implementasse na frente da loja, que é a Nova Arte. E a outra pessoa também, que não é uma loja realmente, é um cliente final, ele tem uma casa em Salinópolis, em Salinas, e ele já se interessou bastante pelo projeto, porque a casa é um ambiente aberto lá na casa dele, e fica muito quente, né? Então, eu queria realmente colocar a nossa MVP, quando a gente estivesse pronto, colocar lá. Só que ficou muito apertado e a gente acabou não colocando. Cara, mas então assim, fica também aí para as outras equipes, porque é um dos critérios de avaliação. Nós estamos aqui com uma plataforma, né, desenvolvida em casa. Tivemos aí o Rian, o professor Isaac, né, de perto, o Ecosphere, e eu estou aqui com planilha preenchendo, né? Então, não só eu, né? Todos os professores que os mentores vão estar avaliando. Aí, esse teste de validação do mercado é um dos itens, pessoal. De novo, eu acho que a gente está aqui no momento inicial, tá? São feedbacks aí para isso, para evoluir mesmo. Mas lá para a apresentação, no final, faz esse cara crachado, o que está sendo avaliado, o que vocês precisam entregar, e não esqueçam do storyteller. Parabéns mais uma vez, eu fico por aqui para não tomar muito tempo. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Marcelo Sá, da Jambu. Olá, pessoal. Então, numa das etapas em que a gente avalia a nossa solução para um determinado problema, uma das etapas que eu acho que são ou talvez uma das mais importantes, até mesmo para que a gente tome uma decisão de vai ou não vai, é a gente se relativizar, fazer um benchmark, né? Olhar o que tem no mercado e o que pode ser feito e como é que as pessoas estão resolvendo esse problema. Me parece que, do ponto de vista da tecnologia, vocês estão atacando um problema que, em escala de uso exterior, né, que é o que vocês estão se propondo, já se usa uma tecnologia que é
milenar, que é o chafariz, né? O chafariz na praça, ele ajuda nesse controle da temperatura em ambiente em escala maior, né? E aí a minha contribuição é a seguinte, tá, beleza, eu acho que vocês precisam avaliar, porque o que me preocupa nessa solução que vocês estão propondo é a capacidade desse nebulizador realmente impactar a se chegar a um ponto de ter algum tipo de conforto térmico, ou se você só vai dispersar umidade na atmosfera e isso não impacta na sensação de calor que as pessoas têm, né, de forma geral, por conta da capacidade que o nebulizador ultrassônico teria de fazer essa troca de calor, né? Me parece que, e só me parece, porque eu acho que vocês teriam que ter algumas comprovações práticas mais contundentes para que a gente acreditasse que isso realmente geraria mais conforto térmico, né? Só com nebulização. E outra, se eu só estou pensando, eu não tenho nenhuma informação técnica para passar, mas só estou provocando vocês, porque esse nebulizador teria que ter um volume tão grande, dependendo da área, né? Já que vocês estão propondo espaços externos, que os custos energéticos e o custo da própria tecnologia pode acabar sendo proibitivo, né? Seja em o tamanho dos painéis solares disponíveis, e aí outras questões relacionadas a essa questão em como vocês vão implementar. Então, aí a minha contribuição é o seguinte, talvez, e só talvez, o negócio de vocês pode ser que traga especialistas em conforto térmico em grande escala. E, eventualmente, o chafariz está dentro. Por que não? Né? E aí, quem sabe, uma proposição de um chafariz movido à energia solar, e aí eu não quero também entrar no que vocês podem estar pensando, podem estar propondo como soluções para o problema, né, do conforto térmico em ambientes externos. Eu acho que vocês poderiam colocar mais luz e pensar mais fora da caixa, ou seja, tá bom, nebulizador ultrassônico é uma possibilidade, a gente não precisa validar. Chafariz é outra possibilidade, a gente pode validar. Sombreamento, de alguma forma, inteligente. Imagina, se tu coloca o painel solar do lado de fora, na frente, ou compondo um ambiente de sombra, é uma forma de ataque à resolução desse problema, né? Você dá sombra também melhora o conforto ambiental. Eu só proponho que vocês pensem mais fora da caixa como soluções para melhora do conforto térmico e não necessariamente uma fábrica de nebulizadores ultrassônicos, entendeu? Então, essa é a minha contribuição. A gente pensar mais fora da caixa, de forma mais ampla, se especializar na resolução desse problema e não se especializar na produção de um nebulizador ultrassônico. Resumindo, é isso. Obrigado, galera. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Antes da gente já passar para a segunda equipe, tá, gente? Normalmente os coordenadores de projeto integrado não opinam muito, né? Deixa essa discussão entre os professores, mentores e a equipe, né? Mas a gente precisa deixar uma reflexão aqui, gente, em relação a esse contexto, né? Dos motivos desse projeto estar se propondo, né? Que não deixa de ser uma remediação dos problemas térmicos, climáticos que a nossa cidade está passando aí, né? Nas vésperas da COP30, e refletir, gente, que até o início dos anos 80, Belém era uma das capitais mais arborizadas do Brasil. Estava entre as 10 capitais mais arborizadas do Brasil. E no intervalo, um pouco menos de 50 anos, somos a segunda menos arborizada do Brasil. Ou seja, essa cobertura, né, que nós tínhamos de vegetação, né, perdeu com o tempo. Então, uma reflexão que a gente precisa deixar aqui, quanto sociedade, tá certo, gente? Próxima equipe, e agradeço a equipe mais uma vez, tá? Obrigado.
projeto e o nome do líder, tá bom? Você já começa a colocar. O nome do projeto. Pessoal, só mais uma informação importante, tá, gente? A gente sempre pede, atenção, gente, a gente sempre pede para que os professores e os mentores lancem as notas, né, o quanto antes, tá? E quando eles estão olhando para o celular, gente, os professores e os mentores, quando eles estão olhando para o celular, é porque eles estão fazendo as avaliações, tá, gente? Só para vocês observarem, né? E pedir ajuda também para os professores, sempre para alertar se estiver tendo algum probleminha, tá bom? Então, realmente, os professores estão prestando atenção e, ao mesmo tempo, estão lançando as avaliações, tá? Começa aí. Só tem que fechar. Só dá uma testada, por favor. Tá funcionando? Então, fique à vontade, tá, gente? A gente conta o tempo a partir da tua fala. Boa tarde, me chamo Felipe Cruz, sou líder da equipe. Bom, eu queria começar essa apresentação com uma pergunta. Quem nunca passou por uma situação como essa? Situação de alagamento, chuva intensa, muita água e um trânsito infernal. Bom, a gente vivencia isso hoje em Belém por dois principais fatores, que seriam as mudanças climáticas e o planejamento urbano que é meio inadequado. Pensando nisso, que a minha equipe criou e está desenvolvendo o WeatherSync. O WeatherSync, ele facilita o acesso aos dados climáticos. A gente pega os dados climáticos, junta, deixa de fácil acesso para toda a população. Bom, a gente estudando o cenário, a gente consegue perceber que os dados atuais climáticos, eles são separados e a gente não tem uma junção muito concisa deles. Em contraponto, a gente tem órgãos e empresas tentando ter acesso a esses dados, e também para a população a gente tem previsões que, por muitas vezes, elas ajudam bastante, mas elas não são tão precisas. Bom, e o que a comunidade hoje precisa? Muito mais do que promessas, e sim dados, de fato. Muito mais do que alguém que procura esses dados, e sim ter acesso a eles. E muito mais do que ficar confuso com vários números, e sim tomar decisões com base em números concisos. A gente conseguiu validar, entrevistando algumas pessoas que são diretamente afetadas com o tráfego urbano, que são tipo motorista de aplicativo, entregadores, e a experiência, trabalhar sem ter uma plataforma como essa, se relaciona muito com essas palavras que a gente marcou, como cancelamento, impedimento e dificuldade. E pensando nisso, a gente começou a trazer uma solução, não só uma solução, mas uma experiência de usar o WeatherSync, que seria ter acesso em tempo crítico de dados de forma centralizada para qualquer tipo de pessoa, independente do grau de conhecimento dela, ter acesso a tomar decisões, planejar o dia dela de forma concisa, e também a gente pega esses dados de diversas fontes, trazendo uma confiabilidade maior e precisão. Boa tarde. Bom, já existe algo assim. A gente investigou o Observatório das Baixadas. O trabalho deles é muito bom. Eles trazem um mapa com dados históricos dos locais que alagam. Mas a gente quer mais que isso. A gente quer oferecer para vocês o saber que está alagado. Quem mora aqui sabe, quem é da região sabe. Mas a gente quer que vocês se perguntem, está alagado agora? E se está, o quanto? Os benefícios para os moradores que a gente pretende: alerta de alagamento em tempo crítico, com informações acessíveis para auxiliar no planejamento diário deles. As vantagens para o governo ou para outra entidade que pode vir a contribuir nessa ação é tomar decisão baseadas em dados, levando ao planejamento urbano mais eficaz e uma resposta rápida às emergências que a gente tem na cidade. Essas são nossas ODS, a 8 e a 13. Nossas fontes de dados, como o colega mencionou, nós temos diversas APIs que estão espalhadas por aí, e todas elas têm acesso às estações meteorológicas pelo mundo.
O que eles não conseguem nos fornecer, nós também estamos desenvolvendo sensor para nos dar essas informações. Nossa estrutura de custos, no momento, seria essa, a maior parte custando para manter o serviço na nuvem, com as máquinas e todo o servidor operando, e o restante seria desenvolver o nosso próprio sensor. Nosso modelo de monetização, ele conta com uma versão básica gratuita para os moradores receberem esses alertas e informações essenciais sem custo algum, porque isso é uma questão de qualidade de vida. Nós temos o plano prêmio para qualquer entidade que queira uma análise de dados mais avançada e dados históricos que nós podemos fornecer a partir do nosso banco. Já chegando ao fim da apresentação, a gente tem algumas parcerias em mente, instituições privadas e públicas, e os nossos resultados esperados é basicamente o que já foi dito, os informes de alagamento para a população, que trariam uma melhora na mobilidade urbana e traria a possibilidade do poder público tomar decisões mais eficientemente e criar melhores políticas públicas. Para a questão de expansão, caso dê certo, nós planejamos expandir para outras cidades amazônicas, como Manaus e Santarém, e fazer um aplicativo móvel. Por fim, esses são os principais pontos do nosso modelo C, que se vocês quiserem acessar com mais detalhes, a gente tem esse QR Code que eu vou deixar no final, e essa é a nossa equipe, cada um dividido por sua respectiva função. A gente agradece a atenção e estamos abertos às perguntas. Passando a palavra para os mentores e professores. Pessoal online. Os nossos colegas presencialmente aqui. Opa, professora? Olá, boa tarde. Boa tarde. Sou a professora Fabiola Cereja, do curso de Administração. E aí eu fiquei com uma curiosidade. Vocês vão testar uma versão gratuita, né, por uma questão de qualidade, de vida, como vocês falaram. Mas como é que vocês vão monetizar, por exemplo? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Seriam feitos planos, e dependendo do plano, cada tipo de usuário teria um plano, por exemplo, para as pessoas que têm acesso pelo governo ou pessoas de instituições privadas. Isso traria tanto dados históricos e outros tipos de informações que a população, no geral, não teria acesso. Pois é, mas como é que a versão gratuita ali, e vocês têm um custo que vocês mostraram antes elevado de hospedagem, né? Como é que vocês pretendem, por exemplo, atrair recursos financeiros mesmo nessa versão? Boa tarde. Então, levando em conta que a gente tem essa situação, e ela é recorrente há muito tempo aqui em Belém, é mais fácil também uma empresa, uma entidade se interessar por isso, porque a gente é um problema sério aqui em Belém. A cidade não vai melhorar, e eles só tendem a gastar mais. Fora que um usuário comum também pode acessar, não é um valor exorbitante, a gente, apesar de não ter botado aqui, a gente não tem em mente um valor exorbitante, mas no sentido assim de ser uma assinatura, para ser um valor mais acessível para o usuário comum, caso ele queira ter acesso a esses dados mais precisos, e aí a gente pode captar o recurso com uma escalabilidade. Acho que seria o caso, por exemplo, de vocês talvez olharem para ver, por exemplo, o Waze, como é que ele monetiza? Ele não é um mapa, não tem uma versão gratuita dele. Então, como é que ele monetiza? Ele faz publicidade, tem mapa focado, tem lojas que aparecem ali no Waze, tem algumas instituições, talvez isso seja uma forma de vocês, por exemplo, ganhar escala no futuro e obter justamente uma viabilidade econômica com relação ao projeto. O projeto é super interessante, por exemplo, eu fiquei super interessada, né, porque como você falou, Belém chove, tem pontos de alagamento, a gente ficar informado realmente disso tem. Então, é olhar como é que essa versão gratuita aqui ela pode escalar realmente e também trazer retorno para vocês, né, já que vocês têm um custo elevado aí de hospedagem, tá bom? Só para pensar. Obrigado. Mais alguém? Opa, Hélio. Bom, pessoal, o tema é super relevante aqui. Eu fiquei com uma curiosidade também. Essas análises avançadas, se seria um serviço de análise preditiva, né? Porque mais do que entender em tempo real se está alagado, né, até para a empresa ter menos impacto, ela poderia entender se vai acontecer o alagamento e mudar as ações de forma proativa, né? Pois é,
A gente já tem várias empresas que fazem essa questão da previsão, mas ela não tem, por exemplo, ela não te informa como ela faz. Você só tem uma previsão ali e você não sabe se vai acontecer ou não. A gente tem esse problema de uma certa falta de confiabilidade, porque previsão climática é uma coisa muito difícil. Então, o que é que a gente quer oferecer? A gente quer oferecer os dados para as empresas, para ou elas fazerem suas próprias análises, pode ser interesse delas, ou pode ser para um usuário que queira ter essas informações, um usuário que tem um nível de instrução maior, poder fazer os próprios estudos, se ele quiser. Eu estou vendo aqui as métricas do dia ou da última semana para a região que eu moro. Tem chovido muito. A tendência é que chova de novo, a não ser que algo mude. Uma IA, ela requer qualquer algoritmo de predição, ele requer uma quantidade de dados de existência, e subir na nuvem ainda não é um plano inicial devido aos custos para manter algo assim. É porque, na questão de coleta de dados, né, eu vi que vocês colocaram ali que vocês, além da infraestrutura existente, meteorológica, vocês vão colocar sensores, né? Além do custo de infraestrutura de colocar o sensor, tem o custo de manter o sensor, porque dali a algum tempo ele vai falhar, vai quebrar, então tem um custo muito alto de manutenção. Se vocês chegaram a pensar em outros modelos que pudessem aproveitar as próprias pessoas que estão nas ruas, por exemplo, se elas capturassem esses dados, seja com foto, o que for, e elas retroalimentarem o sistema com baixíssimo custo e em troca de algum benefício, alguma coisa que elas poderiam ter ali ganho de contribuir com isso. A gente até chega a pensar nessa questão do próprio usuário ser como contribuição, mas ao mesmo tempo que isso é uma solução, porque em muitos aplicativos, como o próprio Waze, muitas vezes tu chega num trecho que às vezes aparece no aplicativo que está engarrafado e não está, porque alguém avisou que estava engarrafado há 30 minutos atrás, e agora não está mais. E poderia acontecer a mesma coisa com os alagamentos. Como ele falou, existe uma iniciativa, inclusive não deu tempo para mostrar por causa do tempo limitado, em São Paulo, que eles fazem algo assim, eles monitoram os alagamentos na cidade devido às fortes chuvas, e eles dependem do feedback dos usuários, só que aí cai nessa questão. O feedback do usuário deixar de existir, cessa o valor da nossa aplicação, porque você vai olhar um dado que está defasado, e para você descobrir se está defasado ou não, você vai ter que ir lá, e não é isso que você quer. A gente quer oferecer o dado em tempo real via sensor, porque por mais que ele seja um pouco mais custoso, ele é mais confiável no sentido de ele não tem vontade, ele vai medir. Mas a gente agradece a orientação. Professora Andréa, coordenadora da Engenharia Civil. Tá? Olá, meninos, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de entender qual é o recorte de implantação desses sensores, onde vocês pensaram em instalar. A gente pensou inicialmente, como já existem os dados de onde ocorrem os alagamentos, inclusive feitos pela Defesa Civil, a gente pensou em botar nesses pontos, sem fornecer no aplicativo a coordenada exata do local do sensor, para a pessoa, nenhuma pessoa mal intencionada dar fim nele, mas está, por exemplo, assim, João Paulo II, choveu forte, alaga. Quem vai por lá sabe disso. Então, a gente pretende implantar nesses pontos que são mais críticos, justamente para a pessoa saber se ela já pode passar por lá ou ela vai ter que fazer um trajeto alternativo e que vai custar mais, de alguma forma, seja no combustível, no tempo, ou de qualquer outra forma. Mas esses pontos já conhecidos, Sim. já não estão amplamente divulgados? Não seria mais interessante, então, mapear pontos de potenciais alagamentos? Existe essa possibilidade, isso é uma coisa que a gente pode fazer, mas no momento é difícil, assim, todos os locais que a gente observa no mapa, que são potenciais de alagamento, são próximos a corpos de água. Então, se há 10 anos está mostrando que ali está alagando, as áreas próximas vão alagar também. Inicialmente, a gente quer os pontos mais críticos para a população poder ter acesso, uma questão de qualidade de vida. Porque, afinal de contas, eu não quero mostrar para ele que tal lugar vai alagar. Eu quero que ele saiba, pela nossa aplicação, se está alagado ou não. E se está, o quanto. É esse o nosso diferencial. Entendi, obrigada. Eu acho que só mais um ponto para acrescentar é que, além de mostrar se está alagado ou não, né, como a gente trabalha com dados climáticos, a intenção é criar uma forma de saber, com base na força da chuva, se o lugar está alagado ou não, porque existem lugares que com certa chuva vai estar e com outra chuva não vai estar. Esse é o tipo de coisa que aquele mapa que a gente tem acesso não mostra, ele só diz onde pode alagar ou não, independente da chuva, se vai durar uma chuva de 30 minutos, de 1 hora, de baixa intensidade, alta intensidade. Ok. Professor Vitor, o último a falar, tá, gente?
Professor, então eu abro mão aqui da minha fala para o Marcelo Não, poder desculpa, eu contribuir. não tinha visto. Ok, Depois dá para eu vocês bato papo falarem, com as tá, meninas. gente? Vitor e o Marcelo. Pode falar, Vitor. Depois eu passo para Marcelo e encerro no Marcelo, tá? Eu não tinha visto no Tá Marcelo. bom, então. Então, vou ser bem rápido. Pessoal, pergunta rápida. Essa plataforma inicial, ela vai rodar onde? Vai rolar no web ou vai rolar no celular do pessoal? Inicialmente, isso vai rodar web. Web, pois é, cara. Eu acho que dá a gente rever isso. Eu não vejo essa plataforma de vocês, web, porque ninguém usa mais, cara. E vocês vão perder uma base de usuários gigantesca, pensando também nessa. A gente já conversou disso lá na mentoria, né? Porque se for realmente muda, eu acho que muda o público de vocês, sabe? Muda a entrega, muda o produto. Se vocês lá atrás vocês estavam falando em observatório, né? Observatório do clima, que também é legal, concentrar dados, várias instituições precisam, várias pessoas precisam desses dados. Agora, um sistema de alerta de alagamento que eu tenho que acessar para ver se vai alagar, eu simplesmente vou sair de casa, eu não sei, eu tenho uma dificuldade de ver por enquanto isso, assim como uma plataforma web de acesso. E essa questão dos usuários contribuindo, eu acho que é a chave, cara, para matar uma série de questões que vocês foram perguntadas pelos professores até agora em relação à monetização, porque o teu produto passa a ser o usuário, né, a tua comunidade, e eu tenho certeza que vocês conseguem pensar, cara, uma saída para essa questão do tempo. Faz 30 minutos, faz 40 minutos olha, a gente pode colocar essa escala temporal dentro da aplicação, né? Essa informação tem 30, 40 minutos, apesar de que quando está chovendo muito em Belém, fica muito mais tempo do que isso alagado. Aí eu acho que a gente tem robustez. Vocês têm capacidade de gerar alertas por conta da análise climática de dados que vocês vão coletar em várias fontes diferentes, e uma segunda camada desse sistema, que é essa capacidade da própria rede contribuir com informações, não em tempo real, mas do que realmente está acontecendo ou aconteceu no passado próximo. E, parabéns pelo modelo C de vocês. Agora que eu fiz a crítica para a equipe anterior, acho que eu preciso aqui fazer, né, elogiar o que vocês sintetizaram aquilo que de mais importante tem no modelo C dentro da solução de vocês. Acho que é uma forma inteligente que vocês trouxeram para apresentar. E parabéns mais uma vez, eu estou doido para ver se a solução de vocês rodando, cara. Só um adendo, professor, é que eu entendo que talvez não esteja tão claro assim na apresentação, mas é que no momento, a curto prazo, em 2 meses, a gente consegue garantir algo para a web, para um desktop. O mobile, a gente mas ele não vai ter necessariamente todas as funcionalidades da web por uma questão tecnológica. A gente está investigando qual tecnologia usar que vai suportar o que a gente está propondo. E além disso, né, apesar de ser web, a gente planeja fazer de uma forma responsiva, em que mesmo pelo celular você consiga acessar no mobile. Claro que não tem a conveniência de ter um aplicativo, mas ainda vai ter opção. Entendi. Cara, então eu sugeriria, cara, que vocês repensassem a solução para o problema, porque isso limita muito a entrega, e a gente fica cheio desses ICs, sabe? E essa questão do mobile, então, larga lá para o finalzão da apresentação para questões futuras. Olha, lá para frente, inclusive, vocês podem ser acelerados. Hoje a gente tem conversado muito sobre isso, né? Continuidade dos projetos de vocês. E focar, por enquanto, numa questão de um observatório, um sistema de alerta, talvez, de alagamento, para a gente não ficar aqui todo eufórico, assim, porque eu fico muito entusiasmado, porque alagamento é um problema em Belém, né, cara? E, pô, se a gente tivesse na palma da mão um sistema de alerta e colaborativo, seria muito bom. Bom, valeu. Minha fala era essa aí. Obrigado, pessoal. Agradeço, professor Vitor. Obrigado, Marcelo, professor. Sá, por favor. Boa tarde, pessoal. Legal. Gostei da coragem de vocês quererem enfrentar um problema que não é fácil de ser resolvido, e até mesmo apresentar soluções que não sejam tão usuais. Mas eu quero que vocês puxar com vocês a mesma reflexão que eu fiz com a equipe anterior. Não se apega, ou tenta não se apegar à questão do sensor.
né? Ah, o teu negócio está em torno de sensor. Calma, presta atenção. Então, durante a apresentação de vocês, eu fiz 2 benchmarks, né? Então, sempre te relativiza. Vê se já tem outras soluções no mercado ou sendo exploradas e sendo usadas. Vou falar só de 2 soluções que eu vi aqui, que tem análises preditivas completas com mapa, com previsão de tempo, que é o Clima Tempo, né? Que é uma plataforma muito popular. Então, ela te dá uma previsão de alagamento, ela te dá previsão temperatura, umidade, raios, um leque imenso de possibilidades. Além disso, eles têm sensores que vão para muito além da simples medição da umidade relativa, eles têm radares integrados com a solução dele. Então, você sabe que a melhor forma de se analisar microclima ou microcondições climáticas é através de radares, né? Então, eles têm radares ao longo do Brasil inteiro, inclusive em regiões urbanas, aqui em Belém. E em relação a essa questão da informação via crowdsourcing, se vocês forem no Waze, o Waze dá informação de alagamento em tempo real reportada pelos usuários. Tá? Então, a informação está disponível. Só que no Waze tem um detalhe, que talvez isso para vocês seja uma oportunidade. Se vocês consumirem a API do Waze, vocês vão conseguir descobrir onde está alagado, e se vocês juntarem com as informações de clima, vocês vão dar uma visualização diferente que o Waze dá. Tá? Então, assim, se tu me perguntares, está alagado agora na passagem 21 de abril, eu vou te dizer que não. 4 pessoas disseram que não está alagado. Então, o poder do crowdsourcing nessa situação, ele é realmente muito barato e ele pode ter um efeito. Agora eu queria que vocês pensassem não só na solução, mas também no produto ou no negócio. Se vocês conseguem, de alguma forma, engajar os teus usuários a te dizerem que aquela rua está alagada ou que aquela rua está com algum determinado problema dos que vocês querem monitorar, eventualmente a gente pode ter subprodutos secundários. Por exemplo, você pode premiar aquela pessoa porque ela te deu uma informação. E aí você gera um engajamento e aí você pode pensar em soluções que premiam os teus usuários e que quem paga por isso é o teu cliente, eventualmente. Que cliente é esse? Né? Governo, privado? Eu não quero pensar nisso agora, porque eu acho que esse é um dever de vocês. Como vocês vão organizar a monetização. O que eu quero dizer é que a percepção, a informação de um ponto de alagamento, ela não necessariamente vai depender de um sensor, ela pode ser via crowdsourcing, e esse crowdsourcing, já posso te dizer, já está disponível, se tu quiseres hoje, tu pode montar o teu dashboard, ou o teu diagrama de mapa de calor, só utilizando o que já está disponível no Waze. Tá? Então, pode ser que o negócio de vocês, ele viabilize, não só com sensor, mas com uma parceria com o Waze. Por que não? Né? De repente, vocês pensam num micronegócio voltado para clima, que utiliza informação do Waze, e só basta solicitar o acesso aos dados abertos do Waze, que estão disponíveis. Tá? Mas eu quero provocar vocês a pensar, não se apaixona pelo sensor. Tá? Não se apaixona. É claro que, legal, sensor pode levar vocês para um mercado, por exemplo, como o das cidades inteligentes, o que seria lindo. Mas acho que o discurso de vocês precisaria ser mudado, né? Ou precisa ser levemente adaptado para esse cenário. Ou seja, vocês se especializarem como uma empresa que é especializada em inteligência de dados climáticos urbanos. Sei lá, uma coisa da minha cabeça aqui. E aí vocês teriam, sim, painéis que apresentam, e não só isso, mas vocês podem vender modelos preditivos, e aí quem se interessaria por isso, ora, aqui o Hélio, a Vale do Rio Doce, obviamente, se vocês conseguem ter modelos preditivos de, por exemplo, riscos climáticos, alagamento, deslizamento, entre outros, isso interessa a grande indústria. Então, eu acho que desenhar dessa forma, né, de forma que vocês se especializem. Agora vocês precisam fazer o benchmark. Eu senti falta dessa relativização. Primeira coisa que me veio à cabeça quando vocês começaram a falar foi clima-tempo e Waze. Tá? Eu queria que vocês procura 30 empresas que fazem coisas similares ao que vocês pensaram.
Eu posso afirmar que existem muito mais do que 30. Tá? E aí o próximo passo é tu, olhando para isso, como é que eu faço uma coisa que tem ou um diferencial, ou como eu faço igual a um grande player, por exemplo. Isso já é maravilhoso se vocês fizessem. Então, é essa provocação que eu quero trazer para vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. Agradecemos mais uma vez a equipe. Obrigado, gente. Próxima equipe do Enzo. Do Enzo. Rapaz, eu queria parabenizar aqui esse sistema Ecosphere. Muito bom. Muito bom, né, meu chefe? Agradecendo aí Muito o bom. professor Isaac, que ele fica só no back-office. Professor Isaac, como O Ian sempre, também, professor Isaac, né? olha, Isaac, muito Ian, bom. os nossos alunos, né? Sim, sem sombra de dúvida, porque Não olha a tô- equipe, todo o time, que estamos avaliando aqui numa velocidade impressionante, muito bom. Perfeito. Opa. Projeto Aporta. Volta para o início. Pronto. Ok. Então, boa tarde, eu sou Enzo Martins, eu sou o líder do grupo, e eu vim apresentar o projeto APO, que a gente visa democratizar o acesso à energia elétrica na Amazônia. Então, só para ter um contexto, a Floresta Amazônica é a segunda maior floresta do mundo em questão de área, tem mais de 30 milhões de habitantes, e é um grande palco político, ambiental e social. Tanto é que a COP30 vai ser realizada aqui em Belém no fim do ano. Então, o cenário mundial é que mais de 600 milhões de pessoas não possuem acesso à eletricidade, à energia elétrica, estão na Amazônia. Então, a gente vai tentar mudar esse panorama. Então, os problemas que tem com a falta de energia elétrica é que, de noite, você fica refém da escuridão, você não tem como carregar dispositivos eletrônicos, como celulares, e, por consequência, você não consegue acessar a internet e você não consegue acessar informações que estão disponíveis no mundo inteiro. Além do mais, mesmo que em muitos lugares, mesmo que você tenha algum tipo de acesso à energia, ela é muito instável e muitas vezes não é confiável. Então, a gente alternativa para quando você precisar de uma energia para abastecer iluminação, celular, coisas simples, utilizando o que a gente já tem dentro da própria Amazônia. O projeto que usa de micro-organismos para gerar energia elétrica e armazenar, utilizando o processo da fotossíntese. É uma solução escalável, sustentável e completamente independente de qualquer sistema de transporte de energia que a gente tem atualmente. Então, como é que funciona? Acontece fotossíntese, a planta deposita alguns nutrientes no solo que vão ser decompostos por micro-organismos. Nesse processo, alguns elétrons vão ser liberados e captados por um cátodo e armazenados em uma bateria. Então, o que a gente vai ter com isso é uma energia completamente limpa, sustentável, com uma pegada de carbono negativa, e vai ser de baixa manutenção. Então, a gente validou com o pessoal da Síndica, que eles trabalham não só com a linha, mas também com comunidades menores, e eles já apoiaram porque até a questão de painéis solares, por exemplo, tem muita burocracia e não é viável em todos os lugares. Aqui está o nosso modelo de negócio. Público-alvo. Então, a gente tem essas comunidades carentes, que não têm acesso à energia elétrica. A gente também tem ONGs, entusiastas de energia sustentável e renovável, e também programas de parceria com o governo, para, por exemplo, iluminar espaços públicos. Nossos canais de venda seria a venda direta, ou seja, a gente venderia diretamente um vaso, por exemplo, com a planta, e todo o sistema com a bateria para essa energia ser armazenada. A gente também faria a venda de dados para pesquisadores, porque essa é uma tecnologia que ainda está em muito estudo. Inclusive, só tem uma empresa que está atuando nela, a gente vai mostrar já já, mas ela já é muito pesquisada, inclusive pela Universidade da Geórgia, enfim. Parcerias com ONGs, como eu citei anteriormente, e participação em programas. Tem de fonte de receita.
venda de equipamentos, prestação de serviços com de energias renováveis. Seria uma infraestrutura que a gente já implementaria em uma empresa, por exemplo, por si só, e já montaria todo um ecossistema sustentável. E concorrente que tem na área, a gente só encontrou uma atuando nesse mercado atualmente, que é a Lint. É uma empresa peruana, uma startup, que foi fundada em 2020, se eu não me engano. E, por enquanto, eles estão tendo os testes com árvores maiores, árvores de verdade, para expandir o potencial energético, mas eles já validaram com plantas menores, um vaso específico com todo o sistema montado, e funciona para energizar uma lâmpada de LED por até 8 horas, com apenas um dia de recarga. Então, o impacto que a gente vai ter nas comunidades a curto prazo, eles poderem acessar celulares, iluminação à noite, e a longo prazo eles vão poder acessar a internet e, consequentemente, conhecimento, o que vai acarretar num imenso desenvolvimento socioeconômico na região. Para o governo, por exemplo, vai estimular ambientes e soluções mais sustentáveis com o tempo, e, por exemplo, numa praça pública, poderia iluminar. E empresas ganhariam selos sustentáveis, e seria bom para a imagem da empresa, além de algum... Então, como eu falei, é uma pegada de carbono negativa e reduziria o nível de CO2 na atmosfera, porque literalmente usa plantas. Então, é isso. Essas são nossas ODS, energia limpa, acessível e limpa, e cidades e comunidades sustentáveis. E essa é a nossa equipe. Muito obrigado. Passando a palavra para os professores e mentores, por favor. Acho que eles caíram lá, né? Ou acho que Eu alguém acho que a gente não tá manipulando. vendo nela. Assim, eu estou perguntando com o cliente. A ideia é vocês venderem os vasos e dizer assim, olha, com esse vaso desse tamanho, você consegue uma lâmpada até tanto. E aí a pessoa liga na lâmpada. Porque eu pensei assim, eu tenho um monte de planta lá em casa e eu toparia um kit para eu instalar num vaso pré-existente também. E a minha segunda pergunta é, quando tu mostraste a iluminação pública, eu fiquei, gente, quanto vaso para iluminar tudo aquilo? Então, eu só acho que vocês precisam incorporar numa versão final cálculos mais precisos ou uma noção melhor para os teus clientes do que qual é o potencial disso, porque só ficou claro para mim né, por 8 horas e tal. Aí eu consegui visualizar esse potencial. Mas quando vocês extrapolaram para uma iluminação maior, aí eu fiquei cética de novo de que isso funcionaria, tá bom? Então, teve uma situação, a gente estava com outro projeto até 2 dias atrás, então a gente meio que não teve tempo de ver tudo isso com detalhes, mas poderia, por exemplo, cada poste ter uma planta do lado e cada planta alimentar um poste, por exemplo. E é uma tecnologia que está em pesquisa ainda, que pode ter um potencial muito maior, até, por exemplo, de utilizar de árvores. Então, a tendência é só a eficiência melhorar cada vez mais. Mas também, dependendo do tipo de planta que você usa, por exemplo, uma planta que dure mais, você pode precisar de menos manutenção e irrigar menos. Então, até a planta que você escolhe vai impactar na eficiência do produto. Então, a gente tem que ver essa validação, mas é algo viável, já existe. Só aproveita o gancho que o Enzo comentou que até 2 dias atrás eles estavam com o nome de um projeto e mudaram. Antes era o Toró, tá, gente? Certo? Isso, né? Não nos avisaram. Mas aí no sistema, vocês avaliem como Toró, tá bom, gente? Por favor, pessoal online também. Projeto que eles acabaram de apresentar, tá com um nome novo, mas é o antigo Toró. Mais alguém? Desculpa. Opa, Renato. Que bom. Opa, eu gostaria só de ter algumas informações a respeito de... porque eu acredito que, como ainda não tem essa tecnologia mais pesquisada, é por conta do quantas plantas são para energizar, sei lá, a lâmpada ou energizar a própria casa e assim por diante. Eu queria
ouvir isso de vocês para poder ter uma opinião mais concreta, porque eu acredito que a energia solar ela não é tão útil por causa dos raios solares, que não bate tanto assim. Eu queria saber qual é o impeditivo dessa tecnologia em si, das plantas. Vocês falaram agora que cada planta gera um tipo de saída diferente e queria saber um pouco mais sobre isso, porque esse assunto está um pouco mais nebuloso para a gente, até porque é uma tecnologia mais recente, como vocês bem disseram. Boa tarde, é o Renato, isso? Renato, na verdade a ideia não é que a gente ilumine uma casa inteira com essas plantas, né? Elas são escaláveis, você pode usar vários vasos e conectar eles juntos, e ele vem acoplado com uma bateria de 7.000 miliamperes. Então, ele é para casos de emergência, ou então, no caso de ser uma iluminação pública, você coloca várias plantas e conecta num só grande vaso, e isso consegue a energia suficiente para iluminar uma lâmpada pública. E o objetivo também é usar LEDs, porque LED é uma lâmpada extremamente eficiente, então a gente consegue usar ela justamente por um período mais prolongado, que precise de tanta energia. Não gera tanta energia, mas gera o suficiente para iluminar uma lâmpada ou então para carregar um celular. Opa, só um minutinho. Quem que estava na hora? Marcelo. Marcelo, você fala, aí depois a gente passa para o... Pode falar, Marcelo. Posso? Legal. Galera, meus parabéns. Olha, a ideia é sensacional. Eu queria ouvir se vocês chegaram a fazer algum teste de viabilidade, por exemplo, pegou um vaso, colocou os eletrodos e conseguiu um LED, primeira coisa. E a segunda queria passar um feedback para vocês de uma startup que eu vi outro dia no Nordeste, que ela está fazendo uma espécie de candeeiro com bateria de celular reciclável. Então, talvez esse caminho de utilizar o candeeiro, imagina, se eu puder pegar o meu candeeiro, que tem uma bateria reciclada com meia dúzia de LEDs, e ele foi carregado pelo meu vasinho de plantas, eu acho que seria um projetinho lindo. Então, queria saber se vocês fizeram o benchmark, ou seja, fizeram, aliás, a análise de viabilidade, ou seja, colocou o eletrodo, ligou o LED, se sim ou não, e pensa nisso. Eu acho que um candeeiro com bateria de celular reciclada seria um design maravilhoso. Meus parabéns, muito bom. Boa tarde, Márcio. Marcelo, desculpa. Na verdade, a gente não conseguiu ainda experimentar esse projeto, mas é bem informado que colocar um cátodo e um ânodo de uma batata, ela vai conseguir iluminar um LED. Justamente por causa daqueles ácidos que possuem dentro da batata. É o mesmo princípio, só que ao invés de um cátodo e um ânodo metálico, a gente utiliza uma bactéria que já faz isso naturalmente sem danificar a planta. Então, sim, ele é viável, mas não fizemos o teste no vaso ainda. E quanto à bateria, a gente estava pensando em fazer uma bateria móvel, por exemplo, ela é acoplável no vaso, e no momento que você coloca ela, começa a carregar, e ela também, quando você acopla no vaso, ela conecta na lâmpada. O problema é que isso não seria carbono negativo, tá? A bateria, ela não é. Se tu dares uma bateria nova, ela não vai ser carbono negativo, aí você não vai poder afirmar que ela é carbono negativo. Depois pensem nisso. Entendi. Ok, Marcelo. Vitor, à vontade. Pessoal, essa ideia surgiu 2 dias atrás, é isso? Não, ela surgiu tem mais ou menos 2 semanas, só que a gente estava apostando numa outra ideia que se provou não ser viável, entendeu? Aí a gente teve que ir para essa. Entendi. Tá, então, porque ainda agora falou, enfim, que até 2 dias atrás era outra que estava prevalecendo. Cara, onde é que está a inovação de vocês? Porque vocês mostraram uma outra empresa que já está trabalhando com um produto desse produto especificamente, não é isso? Isso. E onde é que vocês inovam aí? O que vocês trazem de novo para a gente? Então, a gente estava pensando nisso, definindo. A gente estava pensando, inclusive, em utilizar já no vaso painéis solares pequenos.
geram um impacto maior de energia, mas aí fugiria um pouco do propósito, né? Então a gente está indo pensando como a gente pode inovar, trazer para o contexto mais da Amazônia, mas, por princípio, uma coisa que a gente pensa é de utilizar uma planta principal que seja mais eficiente já no contexto amazônico, considerando o nosso clima, nossa vegetação. Tá. Eu também acho que o potencial de inovação de vocês é por aí, cara. Porque vocês, como a professora Poliana descreveu muito bem, vocês começaram, aí estava um negócio meio esquisito, aí vocês mostraram, rapaz, aquele vaso carregando uma lâmpada, um potencial de geração de energia ali de 8 horas. Então, assim, eu acho que vocês ganharam a gente ali. E o potencial de vocês, eu acho que está nesses elementos amazônicos. Joguem simples, cara. Não, isso acho que é uma mensagem para todo mundo, pessoal. A gente tem um tempo muito curto aqui no Amazon Hacking, né? Na primeira etapa dele, que eu vejo esse primeiro semestre como a primeira etapa. Os projetos de vocês todos têm muito potencial de outros desdobramentos, às vezes capacidade de pivotar para outras áreas ou expandir dentro de uma mesma área ou mercado. Mas foquem naquilo que vocês conseguem entregar, porque é onde vocês vão ganhar todo mundo lá em junho, né? Por mais simples que seja o produto de vocês, se vocês trouxerem uma proposta amazônica, né, uma solução redondinha, que permita as pessoas terem energia a partir das suas plantas, cara, planta, a gente está falando de Amazônia, né? Aí vocês têm um projeto grande na mão, tá? Mas deixem ele simples. Aí, de novo, parafraseando a professora Poli, aí vocês mostraram uma cidade e tudo mais, aí vocês já começam a perder a gente e também abrir muito o escopo do projeto, aí abre espaço para, né, para as críticas, para as perguntas, para as dúvidas. Bom, eu torço aí por vocês, sucesso, vê se vocês fecham essa questão, essa matéria, porque eu lembro lá da mentoria que estava um pouco confuso, só tinham 2 de vocês presentes, eu acho que se a equipe se organizar, vou puxar a orelha, tá? Se organizem, sentem juntos, vocês têm um negócio legal na mão, e acreditem, né? Vivam essa experiência aí, que tenho certeza que vocês vão ter uma experiência muito bacana. Deixa eu Ok, muito obrigado. só fazer uns comentários aqui, tá? Agradecendo aqui ao Renato, que é da empresa Visitec, tá? O Marcelo, já falei agora há pouco, né? Da Jambu. E o professor Vitor, para quem não sabe, né? Ele está temporariamente lá na Universidade de Turku, né? Turku que se pronuncia, né, Vitor? Que a professora Alessandra cedeu ele lá para... Mas daqui a pouco ele está de volta, né? E aí dele, né? Estou emprestada. É verdade, né, meu querido? Passar agora a palavra para o Paulo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Toda vez que o pessoal fala em sustentabilidade e tem bateria, eu já fico agoniado. Então, porque ela costuma ser o grande algo de fato sustentável, porque a bateria em si não costuma ser. Né? Não pega tão pesado, não costuma ser, para não dizer que nunca. Então, assim, eu diria que, por exemplo, quando a gente pensa numa placa fotovoltaica, o maior problema dela é que ela te dá a possibilidade de ter energia quando a gente tem sol. E quando a gente pensa em iluminação, teoricamente, um projeto arquitetônico bem feito não precisaria ligar a lâmpada durante o dia. Só que durante a noite não tem sol, a gente não tem energia, precisa da bateria. No caso de vocês, se vocês têm uma proposta desvinculada do sol, que vai produzir energia a partir da eletrólise lá na planta, o maior trunfo de vocês seria conseguir um produto sem a bateria. Porque aí sim vocês poderiam... E aí, nesse sentido, é claro que um produto... Se a gente pensar, não, mas a planta ela vai ficar produzindo energia, a gente pode reservar numa bateria para usar num potencial maior. Mas talvez, trunfo, ainda que com uma lâmpada mais fraquinha, o benefício de não ter a bateria, eu acho que seria um grande trunfo para vocês. Então, valeria a pena investigar o que vocês conseguiriam gerar em tempo real de energia para saber se é viável, né, que o vaso produza uma lâmpada ligada ao longo do seu próprio funcionamento, digamos assim. E aí eu imagino que se produz energia, seria uma questão de quantificar. Então, quanto de planta, né, a gente precisa para ligar uma lâmpada em tempo real. Né? Aí eu acho que seria uma grande inovação. E a outra coisa seria verificar em que pé está o produto que existe para saber se já não tem uma patente que impeça algum tipo de uso que vocês estão pensando. Né?
já que já foi criado, né, onde vocês falaram que existe? Não, a patente eles têm, só que não sobre isso, porque essas pesquisas de fonte de energia sobre a planta já são um pouco antigas. Então, eles não têm a patente sobre esse modelo. Agora, sobre nosso projeto, na verdade, indiretamente assim, dependente do sol, porque ele usa da fotossíntese da planta. Então, quando não está tendo sol, ela não vai produzir esses compostos, então não vai ter energia. A nossa vantagem seria a facilidade de uso, preço, seria muito mais barato, e levar para comunidades remotas seria muito mais simples. Então, a gente atingiria esse povo. Obrigado pela apresentação. Agradecemos. Próxima equipe, gente. A equipe do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Pedro, quando você começar, você diz o nome da equipe e o nome do Vitor Hugo, né? Então aqui o Vitor também é ali. Você vai dizer o nome da equipe e o líder. Alguém pode passar para os lados, só para vamos lá. Mais alguém da equipe? Vamos lá, gente. Ok. Quando você estiver pronto, só começar que a gente vai contar o tempo. Tá certo. Boa tarde, nós somos a equipe Melíade, o nosso líder é o Vitor Hugo, que ele está ali, e eu venho apresentar o projeto SAP. Pode passar? Nós vamos estar trabalhando a ODS 13 e a ODS 15. Durante os últimos anos, no estado do Pará, o número de queimadas acabou aumentando. E visto isso, o governador Helder, em agosto de 2024, decretou emergência ambiental, proibindo queimadas controladas feitas propositalmente. Pode passar? Há muitos problemas nesse tópico, mas um grande dos problemas para impedir as queimadas é a falta de infraestrutura, que aí causa a falta de equipamentos que incrementa na dificuldade da detecção precoce das queimadas. Logo, nós não podemos saber antes, nós não podemos prever, e aí nós temos dificuldades para impedir que o fogo se alastre. Próximo. E tem isso acaba causando muitos problemas. Lugares ao redor, como florestas, acabam sendo destruídas. Pode acabar passando de fértil para infértil por causa da queimada mais forte. E pode acabar machucando pessoas próximas, pode acabar destruindo comunidades locais, comunidades indígenas próximas, como essa notícia mostra. O SAP é um sistema automatizado de prevenção de incêndios. Ele é um conjunto de sistemas de sensores para que a gente vai colocar em pontos estratégicos da propriedade rural para detectar a probabilidade e, como o nome já diz, prever se vai a probabilidade de um incêndio. Bom, dando continuidade no que eles falaram, a nossa proposta seria o seguinte: como o nosso produto não é consolidado no mercado, a gente pegou
esse sensor aqui de uma startup que foi lançado em 2002, que disponibiliza identificar incêndios, só que no caso eles usaram para áreas florestais, a gente ia adaptar o nosso para as zonas rurais, para que possa combatê-lo, assim podendo prevenir os incêndios nas áreas rurais. E qual é a nossa diferenciação a respeito do outro modelo? O nosso, a gente teria um aplicativo integrado a um sistema responsável de monitoramento em tempo real da zona onde ia ficar, com histórico de dados, né, mostrando as maiores zonas de risco e temperatura do ambiente local. E também a presença de um sistema autônomo de combate com que possa impedir os incêndios, né, as queimadas que não tomem uma grande proporção. Não que apagaria 100% do fogo, mas que conseguisse prevenir, né, até dar tempo das autoridades do gás chegarem e conseguirem apagar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente planeja lucrar com o nosso produto, que a gente vai basicamente trabalhar com assinatura, vai ter a venda do produto, vai ter parceria com os clientes chaves, e cada cliente vai ter um perfil, vai ter um plano detalhado. Então, a gente planeja trabalhar assim. Nosso produto vai ser trabalhado assim. Aqui é um pouquinho do nosso modelo C, né, que são mais ou menos o público-alvo que a gente vai trabalhar, que vai ser um pouquinho dos nossos patrocinadores, e vai mostrar um pouquinho do que vai entrar, do que vai sair e tudo mais. Ok. Obrigado. Você quer completar alguma coisa? Passar a palavra para os mentores e professores. Professora Poliana. Oi, gente, boa tarde. Parabéns pela ideia. Eu fiquei um pouco confusa em relação à maneira como vocês usaram o P do nome, porque em alguns momentos vocês disseram que é para prevenir e em outros para prever. São duas coisas distintas, embora a previsão esteja relacionada com a prevenção também. Mas é prevenção, tá, ok. Então, só alinhem isso. Eu sei que no nervosismo a gente fala uma coisa, né, em relação a outra, mas eu já tinha, inclusive, pensado numa solução prática de botar SAP com 2 P's e botar sistema de previsão e prevenção. Mas fica a critério de vocês. Parabéns. Obrigado pela ideia. E aí, pessoal, tudo bom? Eu também, nessa mesma linha de prevenção, porque ele é um sensor que detecta a temperatura, tudo, na verdade, ele já está detectando o fogo que está acontecendo, né? Então, ele é quase que um alerta posterior do que, de fato, prever essa questão. Para o próprio usuário já se precaver, ou se ele preferir, um dos planos é que eu já chame instantaneamente o corpo de bombeiros, caso esteja detectado que o fogo se iniciou, mas não é só um sistema anti-incêndio, é de prevenção, ele já está analisando diariamente a situação atual do ambiente. Bom, porque se for de fato prevenção que evita o dano, né, muito além da questão ambiental, que por si só já justificaria isso, né, a questão material, tem as próprias seguradoras, né, seriam super interessadas em ter um sistema que evitasse o dano, e elas poderiam estar até ajudando a bancar essa solução, porque ela, a princípio, pelo que eu vi, por exemplo, tem os sensores, né, e se a gente pensa em áreas, principalmente na região da Amazônia, tudo que são gigantescas, né, o custo de instalar sensores por toda a parte seria altíssimo. Então, pensar também em alguns modelos. Tem um projeto que vocês podem estar consultando, que chama Wildfire Prevention, que é prevenção de fogo selvagem lá, que na Califórnia isso é super comum, e eles usam muito tecnologia de inteligência artificial nesse aspecto de prevenção. Vocês podem também entrar em contato com eles lá. Se quiser, depois eu passo o contato para ver o quanto que isso pode ajudar vocês muito mais nessa questão de prevenção, né, de evitar o dano, do que ter só o alerta
uma vez que o incêndio já ocorreu? Perdão por não ter deixado claro, ele já vai estar preparando o usuário. Se a situação, digamos, se tiver muita umidade baixa, tiver a temperatura alta, não de ter uma temperatura de ponto de incêndio, mas uma temperatura elevada que impeça a distribuição, que ajude o fogo a se alastrar. Ele já avisa. Ele não é só na hora do incêndio que ele avisa. Ele está toda hora trabalhando para tentar impedir os danos na propriedade. Está claro. E aí é importante ter estudos para verificar, por exemplo, nos últimos 5 anos, a quantidade de incêndios que tiveram, se eles foram causados dessa forma, né, por condições favoráveis, ou se foram provocadas, que foi até o caso da reportagem que falou lá, é proibido você colocar, de repente você vai queimar um lixo, alguma coisa, aquele fogo se alastra, né? Então é para entender a fonte também de causa, né, do incêndio. Repete a pergunta que eu não entendi. Se essa condição que você coloca, que a solução de vocês vai monitorar, ela de fato, pelo histórico, ela é a principal causa dos incêndios, ou se mesmo não tem, por exemplo, o dia como está hoje, que não é favorável para incêndio, mas se alguém for lá e colocar um produto inflamável e causar um incêndio, ele pode ter mesmo sem a condição. Sim, né? Como eu falei, ele já prevê, caso a queimada seja iniciada por... Queimadas não só acontecem por, digamos assim, como um raio caiu numa árvore. Normalmente, acontece que os donos de terra tacam fogo na própria terra para renovar ela. Mas isso pode acabar saindo do controle e é aí que começam os focos de incêndio, de queimada. Nosso produto, ele ajuda nisso. Ele já vê se a sua propriedade, se começar um incêndio, se a sua propriedade está em risco de sofrer danos. Obrigado. Obrigado, Hélio. Renato, Visitec. Opa, gostaria também de trazer uma sugestão, na verdade, para a equipe. Vocês falaram bastante do caso das temperaturas, lá, das queimadas e tudo mais, só que a gente sabe que um grande ponto que causa também as queimadas é o próprio clima. O clima seco, por exemplo, que é o caso em Brasília, ele acaba trazendo aquelas queimadas de maneira espontânea. Aí, se vocês conseguirem também, né, triangular os dados com o próprio clima, para saber da parte se o clima está muito seco, para justamente dar aquela ideia de prevenção da queimada, do tipo, o clima está sendo muito seco, então tem uma chance muito alta de ter uma queimada em determinada área e assim por diante. Eu não ouvi direito o que você falou, mas pelo que eu entendi, você está sugerindo que, além do sensor, a gente já coloque uma database do clima, do que está acontecendo na região, a previsão do clima, para a gente já se precaver? É isso que o senhor falou? Isso, porque um dos fatores para ter essa queimada, principalmente dessa forma que ela, enfim, cresce de maneira exagerada, é justamente o clima, porque o clima seco ele fica muito propenso para ter uma queimada de maneira desorganizada e que toma proporções muito grandes. Então, se vocês conseguirem triangular com o clima por causa da parte seca, principalmente o que acontece em Brasília, mais direcionado, já seria muito bom do projeto de vocês, porque ele escalaria de uma maneira bem grande. Isso é uma ideia muito boa, a gente não tinha considerado ela anteriormente, mas agora a gente vai começar a considerar. Muito obrigado pela dica. Obrigado, Renato. Mais algum professor ou mentor? Ok. Muito obrigado pela apresentação mais uma vez, tá? Agradecemos, tá, gente? Já dou toda semana a minha opinião. Mas é melhor não. A Evne, a equipe da Evne, por favor. Vamos lá, gente. É você que vai falar? Não, não, é o seu pé. Quem vai falar?
Pierre? Pierre. Quando você estiver lá na frente, você já fala o nome do projeto e o líder, tá bom? Você já começa falando o nome e o líder. Tá certo? Vamos lá. Vamos testar o slide. Um pouquinho. Oi? Rapaz, se a gente tivesse feito batimentos aqui. Um contadorzinho de batimentos. Passando direitinho? Tá, sim. Tá, fica à Alô, vontade. No momento que você começar a falar, a gente conta aqui, tá bom? Bom dia a todos presentes aqui. Bom dia a todos os alunos, todos os mentores, os coordenadores, professores. Eu me chamo Pierre Matar e a gente hoje vai apresentar, na verdade, o Projeto Yandê. O Projeto Yandê que tem como líder a Evelyn Ribeiro, que é uma das nossas integrantes. Aqui os nossos integrantes, eu não vou citar individualmente cada um, mas a gente tem pessoas aqui de vários cursos, contando com administração, publicidade e propaganda, ciências da computação e engenharia da computação, totalizando 4 cursos. Tratando sobre a nossa identidade visual, o termo Yandê foi escolhido por nós tendo origem tupi-guarani. Por que tupi-guarani? O termo Yandê, ele provém de nós, nosso. E nosso projeto é da comunidade para a comunidade, e por isso a gente escolheu esse termo. Além disso, a gente tem aqui uma breve definição com relação à nossa identidade visual da logo. A nossa logo ela é formada por 4 elementos gráficos e tem uma breve definição delas aqui, mas hoje o nosso objetivo não é se aprofundar nessa logo, mas em si apenas apresentar ela. Agora, com relação à problemática. A problemática é o que possibilita o nosso projeto funcionar. Hoje em dia, o descarte irregular de lixo aqui em Belém é um dos problemas que a gente mais observa na capital e na região metropolitana. Eu botei aqui, junto com a minha equipe, 3 agravantes para a gente poder entender o porquê que esse projeto ele pode seguir para frente. Hoje em dia, falta de controle público, monitoramento precário ou inexistente, ou seja, ausência de dados confiáveis e políticas públicas de prevenção ineficazes. Como que a gente vai conseguir resolver um problema se esse problema não tem dados confiáveis, se esse problema não está nem quantificado, nem qualificado? Então, esses são 3 agravantes que hoje em dia dificultam e que são os nossos focos de resolução com esse projeto. O projeto em si ele tem 3 vertentes, 3 soluções principais. Primeiramente, uma barreira ecológica. Hoje em dia, nos canais de Belém, a gente tem um acúmulo de lixo que impossibilita a fluidez de água. A fluidez de água que é o que piora hoje em dia aqui em Belém a situação das enchentes, disseminação de doenças e qualidade de vida das comunidades que rodeiam esses canais. Com relação à parte tecnológica da nossa barreira, a nossa barreira ela viria acoplada com sistemas de sensores e câmeras que detectariam tanto o volume quanto a quantidade de lixo e além do volume e a quantidade de lixo, os tipos de lixo acumulados nessas barreiras. Essa é mais a parte tecnológica do nosso projeto. Agora, vocês podem perguntar para a gente aqui, os nossos mentores, após a apresentação, de onde viria a receita do nosso projeto. A nossa receita ela viria do biodigestor. O biodigestor ele funciona da seguinte forma. Todo o resíduo orgânico acumulado na nossa barreira ele iria para o biodigestor, e o biodigestor, a partir de decomposição anaeróbica, teria como produto biogás e fertilizantes que quando vendidos para os compradores certos, a gente teria a receita do nosso projeto. Até porque ele tem como eu falei, uma abordagem mais comunitária, então a receita viria mais do biodigestor do que da coleta, do fato do lixo estar sendo coletado em si. Tratando um pouco agora da prototipação. Nossa prototipação, ela está em processo inicial ainda. A gente tem até a esteira automatizada, que não é o nosso projeto principal, mas ela está aqui. É mais uma prototipação rápida para a gente ter uma noção de como seria a aplicabilidade dessa barreira. E tratando um pouco agora do mercado. O mercado de lixo em Belém, o mercado de lixo como um todo, ele tem muita possibilidade de novos entrantes por esses fatores aqui que estão descritos. Eu queria destacar com vocês aqui o principal deles, que é a quantidade de canais aqui em Belém que nós temos. Nós temos 65 canais aqui em Belém. E hoje em dia, a limpeza desses canais ela é resumida em limpeza manual e ineficiente, justamente porque não tem nenhuma forma de automatizar essa limpeza. E essa é uma das nossas abordagens. Além disso, a urgência do combate à poluição e mudanças climáticas aqui em Belém, que está muito em voga, tendo visto a situação da COP30, e mudanças climáticas que a gente sabe aqui em Belém, que qualquer mudança a nível global, a gente sente logo aqui em Belém, tanto a questão do regime de chuvas, quanto a questão de umidade, temperaturas altas, e o mercado de soluções urbanas e ascensão.
até porque a gente só precisa de soluções urbanas se houverem problemas urbanos. E em Belém, isso aqui a gente não volta. A gente não está em falta. Problemas urbanos estão sempre em voga e estão em muita frequência aqui na nossa cidade. Tratando um pouco agora sobre as nossas ODS. Aqui eu vou tratar um pouco mais superficial, de uma forma mais superficial, mas as nossas ODS atendidas são a ODS 6, Água Potável e Saneamento, a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e a ODS 13, Ação contra a mudança global do clima. E aqui as relações delas com o nosso projeto, para justificar a relação dessas ODS com o projeto em si da nossa barragem. O nosso público-alvo são os moradores que vivem próximo aos canais, mas de duas formas: fornecimento de qualidade de vida e oferta de mão de obra. Por quê? O nosso objetivo com a barragem não é só reter o lixo, é possibilitar com que a população, ela faça a limpeza dessa barragem. A gente vai disponibilizar receita para essa população, e estão fornecendo não só qualidade de vida, mas empregabilidade para as comunidades em volta desses canais. Essa parte a gente sempre deixa para o Pedro fazer, né? Bom, gente, passando a palavra para os mentores, para os professores. O Vitor só rindo daí da Finlândia, né? Comentários, gente. Ninguém se manifestou, Pedro? Opa. Professora Poliana. Oi, gente. Parabéns pela ideia, parabéns pela apresentação. Foi muito eloquente. Estava um pouquinho nervoso, mas é normal, né? É uma situação atípica. Eu fiquei com uma dúvida. Como é que você vai separar o lixo orgânico do inorgânico? Porque não me pareceu que o projeto tem uma... Mas o biodigestor... Mas como é que ele vai parar lá dentro e não a parte inorgânica? Como é que vai ser essa separação? Pois é, no momento que eu falei aqui com relação à terceirização da limpeza da barragem, pela população que está em volta dos canais, um dos serviços que eles prestariam é a separação orgânica e inorgânica do lixo. É uma parte que talvez um pouco mal especificada, mas a partir do momento que a população fizer essa separação, a gente consegue botar dentro do biodigestor e tirar a parte que realiza o sustento e a perduração do projeto a longo prazo. Ok, obrigada. Só para complementar a dúvida da Poli, eu sou o professor Marcelo, da engenharia, mas por que a população iria fazer essa separação? Como é que vocês gerariam receita e fariam esse investimento para a população? O Paulo aqui ele vai me ajudar a responder essa pergunta, mas com relação ao porquê que a população faria essa limpeza, primeiramente, o porquê é mais para a gente poder, além de fornecer qualidade de vida para essas populações, com a limpeza dos canais, a gente poder fornecer renda para eles também. Com relação à renda que a gente vai obter para poder fazer o pagamento para eles, o Paulo vai dissertar para você agora. Então, com relação a incentivar a população a fazer essa separação do lixo, a gente poderia usar o próprio biogás que iria ser gerado pelo biodigestor para vender para a população como uma alternativa mais barata para o gás convencional que tem hoje em dia, entendeu? E, por exemplo, também o fertilizante seria uma outra fonte de renda que a gente geraria a partir do biodigestor, que no caso a decomposição da matéria orgânica lá dentro, como produto final a ser revendido. Rapidinho. Só passar para o Renato, aí depois passa para o Hélio. Renato? Perfeito. Também complementando a fala da professora, é por causa das comunidades que estão lá, que seriam beneficiadas. Vocês colocaram na apresentação de vocês aquela esteira. Eu acredito que o grande diferencial do projeto de vocês seria justamente essa esteira automática lá da seleção, porque o certo é que a comunidade ajudando seria o agradável para vocês, mas caso isso não aconteça, vocês têm a solução própria de vocês, que seria a esteira. A esteira conseguiria suprir essa necessidade da população local de ajudar, e a população local conseguiria ajudar também. Então, tipo, vocês falaram da esteira por bem pouquinho, e acredito que essa esteira seria um dos grandes diferenciais dessa solução de vocês.
Pois é, com relação à esteira, ela é um projeto que a gente desenvolveu um pouco menos do que o resto, porque justamente a gente tentou dar enfoque mais um pouco na barragem em si do que em outras partes do projeto. Por exemplo, a gente tentou também dar enfoque na parte dos sensores, que a gente colocou tanto na barragem, mas a esteira, sim, também é um dos nossos principais projetos que a gente tenta implementar como parte da inovação do nosso projeto em si. Renato, outra situação com relação à esteira é que, por ser um projeto que foi desenvolvido recente, especificamente a parte da esteira dentro do nosso projeto integrado, a nossa dificuldade com ela estava na eletricidade. Como é que a gente ia manter ela eletrizada para poder funcionar conforme demanda? Até porque, provavelmente, esse lixo acumulado aqui em Belém, ele, a longo prazo, teria excedente, de alguma forma teria que ser recolhido, não só pela população, porque ela provavelmente não conseguiria retirar todo esse lixo que ficaria acumulado. Então, a gente só não trouxe ela aqui para vocês por falta de sustento do projeto. Como é que a gente deixaria ela eletrizada por esse tempo todo? Isso provavelmente viraria uma indagação aqui dos nossos mentores, e a gente escolheu por não se aprofundar tanto nela, mas é um projeto que para o próximo pitch já vai ser melhor explorado. Passar a palavra para o Hélio e depois encerramos com o Marcelo Sá. Marcelo, foi cedida a vez aqui, tá? Pessoal, parabéns, bacana, gostei da ideia, mas como eu estou aqui na internet, né, estou aqui do lado do computador, já fiz uma pesquisa, o benchmark, que, voltando para o que eu recomendei nas etapas anteriores, a gente normalmente começa se relativizando, né, pega a nossa ideia, vê o que tem na internet, vê o que os outros fazem e como é que o nosso projeto, de alguma forma, minimamente se diferencia. Eu queria entender o que vocês pensaram de sensor na barreira ecológica, para depois eu quero fazer minha consideração. O que vocês pensaram de sensor na barreira? Marcelo, eu não entendi muito bem com relação ao que nós pensamos sobre os sensores. Os sensores, inicialmente, tanto sensores quanto câmeras, eles ajudariam a gente a, por exemplo, saber em que momento a barragem está com relação à limpeza, para a gente poder alertar por isso. Por exemplo, deu dia 30 do mês X, a barragem está cheia, ela está no momento de ser limpa, ela não está no momento de ser limpa, mas com relação a esse tipo também com relação ao tipo de lixo. Porque, por exemplo, se eu analiso que o lixo naquele tem 2% de todo o lixo sendo orgânico, não vale nem a pena a gente disponibilizar o biodigestor para aquela área, porque ele não vai servir de nada. Tá, legal. Bom, na pesquisa que eu fiz aqui rapidamente, de 30 segundos, eu encontrei muitas soluções que utilizam barreiras ecológicas e nas imagens, inclusive artigos que eu encontrei, as barreiras ecológicas, elas servem só para fazer coleta de barreira de plástico e polímero, que fica flutuando na superfície da água. Ela não coleta, ou pelo menos as barreiras que eu encontrei, não coletam lixo orgânico. Isso é uma questão. De outra forma, vocês têm duas oportunidades interessantes que a gente viu em outras apresentações, que as outras equipes têm problema. Vocês, se colocam a barreira ecológica, vocês têm um ponto de medição. Se vocês medem, por exemplo, a tração da mecânica da barreira, vocês conseguem inferir o peso do lixo que está suspenso. Então, eventualmente, vocês podem inferir o quanto de sujeira aquela barreira tem. Isso é uma coisa. E é um diferencial inovador, porque eu não vi nenhum projeto que faça isso. De outra forma, vocês conseguem medir a nível do canal, de alagamento do próprio canal, vocês conseguem medir o fluxo da água, turbidez da água, colocando sensores simplesmente na barreira ecológica. Na minha opinião, eu fiz uma pesquisa de 30 segundos. Na minha opinião, esse é o ponto de inovação. É vocês fazerem uma barreira inteligente. Ela diz o quanto ela tem de sujeira armazenada, ela diz o quanto tem de fluxo d'água, se está alagado ou se não está alagado, turbidez de água, como é que se a água está poluída, se não está, entre outros, né? Então, acho que a oportunidade que vocês têm ao propor a barreira, ela é o grande, na minha opinião, uma das melhores oportunidades que vocês têm para inovar. Em relação às outras soluções que vocês citam, eu acho que o potencial delas, o próprio biodigestor, nesse contexto que vocês estão falando, é um potencial menor de inovação.
né? Então, pensa nisso, né? Sai da caixinha e pensa, agrega funcionalidades à barreira, torna ela inteligente. Aí vocês têm um produto legal com um negócio legal. Agora, quem vai limpar a barreira, esse é um problema que vocês podem negociar com a própria comunidade ou com a prefeitura. Eu acho que esse não é o grande problema, né? A prefeitura realmente é ela que vai ter que coletar, ou vocês podem cobrar pela limpeza, dependendo do lugar, né? Mas, legal, minha proposta, né? Pensa nisso. Torna a barreira ecológica mais inteligente, que aí vocês têm um diferencial legal. Obrigado. No caso, com relação aos sensores, eu acho que é algo que o PR pode acabar não ter entendido nessa pergunta anterior, que no caso, 2 dos sensores que a gente tinha selecionado para implementar na nossa barreira como alternativa de inovação junto com a esteira, no caso seria o que você comentou, os 2 que você comentou, no caso que seria tanto o medidor, o sensor para o peso da barragem em si, quanto para o medidor do nível da barragem, que eles iriam ajudar a coletar essas informações para a gente, para justamente tornar essa barragem não só algo para comercializado, mas algo que realmente pode ajudar a população localmente, entendeu? Ok, obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? A gente chegou a conversar na primeira mentoria sobre esse caso, que realmente o problema do lixo na cidade ele é um problema gigante, e ao mesmo tempo que, quando a gente vê uma solução que ela busca tratar a questão da limpeza do lixo, né, o custo de limpeza é muito maior do que o custo de evitar a sujeira, né? Então, por que outras cidades no mundo que têm canais também, os canais são limpos? Por que aqui em Belém, por exemplo, os canais são sujos? Como que a solução de vocês poderia evitar que sujasse o canal, ao invés de tentar recolher o lixo, né? Então, essa é uma abordagem diferente, mas é só mais uma provocação até na questão de custo-benefício, porque você mesmo colocou, mas se o lixo tiver 2% lá de lixo orgânico, eu não tenho nem economicamente viável, vai para a questão do biodigestor, história que vocês trazem, que seria a forma de remuneração, ela quase passa a ser inviável nesse contexto todo, né? Pelo alto custo de limpeza, ao invés de prevenção, e baixa com alto custo. Então pensem nisso, se de fato o que paga a conta é o biodigestor, é a energia gerada, ou como que vocês motivariam as pessoas, em vez de motivá-la para não sujar, e já na origem ela já vai separar o que é orgânico, não orgânico, e pode gerar energia ou não. E aí no ponto que o Marcelo falou da inteligência, eu acho super interessante essa abordagem, inteligência na barreira, ou a inteligência de tratamento, isso também, porque um processo de coleta de lixo que ele é só regular, sem inteligência nenhuma, ele pode estar tendo desperdício, ou uma certa ociosidade, ou falta, né, de recolhimento. Então, quando vocês começam a colocar inteligência para ver onde que está tendo acúmulo ou separação de lixo, você consegue ter informações ali, tanto para gerar energia, como também para prover para as empresas que coletam lixo, seja a prefeitura ou os terceirizados, porque provavelmente a prefeitura contrata empresas que fazem esse tipo de coleta, e essas empresas não têm tecnologia, não têm informação para otimizar as rotas, né, para conseguir montar um plano adequado do dia, de onde que tem que passar, como vai fazer de forma otimizada. Então, eu vejo que o tema é super relevante na questão do lixo, vejo que tem várias vertentes para vocês abordarem, né, por isso que vocês precisam ter um foco, e aí tem uma oportunidade grande aí para pensar na questão de negócio, né, quem que vai pagar essa conta, como que vai ser remunerado aí toda essa solução que vocês vão estar propondo com relação ao tratamento do lixo. Um comentário? Professor Vitor, o professor Pedro te liberou 30 segundos para te fazer essa pergunta. Só fazer coro, então, bem rápido com o Marcelo. Pessoal, o que preocupa na solução de vocês é essas múltiplas frentes.
Biodigestor nós tivemos ano passado, inclusive saiu vitorioso do Amazon Hack, então vocês não vão inovar nesse ponto. Acho que vai ser complicado implementar. Esteira, eu acho que também poderia ser uma questão inovadora, mas é mais um produto. E eu venho reforçar aí o apelo do Marcelo, eu acho que, e também, né, junto com o que foi comentado pelo Hélio, eu acho que é barreira, cara. Eu acho que a barreira é a sacada para vocês, é algo possível, algo aplicável, algo que vocês podem testar, independente ou não das comunidades aderirem, tá? Porque é algo que vocês podem transitar, né? É uma solução possível. Foca no plástico, como o Marcelo falou, porque é algo reciclável, é algo que também pode gerar um retorno, né, para alguém. E eu sugeriria, pessoal, deixa o biodigestor de lado, porque depende da adesão da comunidade. Já teve no ano passado, e essa esteira talvez seja algo muito complexo, não sei, né? Vocês disseram que já tem alguma coisa, enfim, não puderam trazer hoje, mas eu acho algo complexo para a gente aplicar até junho, né? Então, sei lá, de repente decidir entre essas três frentes. Mas acho que o Marcelo fez algumas contribuições interessantíssimas sobre a barreira, uma barreira inteligente, ou a barreira em si com foco no plástico, para a gente ter uma entrega, né? E vocês aí também, eu sei que desse começo é muito confuso, muita coisa, né? E obrigado pelos 30 segundos estendíveis a 1 minuto aí, pessoal. Agradecemos ao professor Pedro. Obrigado, gente, mais uma vez a apresentação, agradecemos. Agora a gente vai para a última equipe, João Hatt, né? João Vitor. É porque eles eram do outro dia e não puderam. Acho que apresentar outro, se eu não me engano. Eles mandaram para hoje. Olha, eu quero registrar, gostaria de registrar que eu estou mal acostumado com Ecosphere. Sou Marcos. A próxima. Oi, desculpa, Pedro. Vitor. A próxima equipe ela não está aqui no Ecosphere, meu chefe. Eu estou mal acostumado. Agora. Perfeito, meu chefe. É porque era uma equipe que ia apresentar no outro dia e foi transferido para hoje. A equipe é Rota Viva, tá? Rota Viva, tá bom. Lá no eixo Valorização da Cultura. Estava no muito eixo obrigado. Valorização da Cultura. Acho que era no primeiro dia. Muito obrigado. Tá ok. Perfeito. Só um minutinho. Quem vai falar agora? Quem vai começar a falar? Então, meu cara, olha lá. Você vai dizer o nome do seu projeto e o nome do líder, tá? E aí você começa. Pode testar. Não sei se está passando. Está passando? Vai lá. Quando você começar a falar, a gente conta. Bom, boa tarde. Eu sou o João Vitor Hatt, o líder da equipe, e esse é o nosso projeto Rota Viva, e a gente é do eixo de valorização da cultura e saberes locais. A gente percebeu muitos problemas em Belém sobre o que chamam de viralatismo. Então, a gente ser de Belém, uma cidade que tem muita cultura, e ficar valorizando a cultura dos outros, querer ir para outros lugares, em vez de valorizar o que é nosso. A gente trouxe ali algumas manchetes, e os maiores problemas são esses. E também inacessibilidade aos locais públicos. Então, hoje em dia, não é todo mundo que consegue visitar todos os locais públicos. Tem muita inacessibilidade neles. Na parte de soluções, o que é que o nosso aplicativo pode trazer? Com base no gosto dos usuários. Então, a gente vai fazer uma pesquisa e os usuários, a partir do que eles falarem, a gente consegue fazer essa rota para eles. Áudio guia e o áudio descritivo, para todas as pessoas conseguirem ouvir em todas as línguas. A gente vai começar em português, inglês e espanhol, que são as línguas mais usadas, mais faladas, e os resgates de memória locais com experiência visual. Então, no nosso aplicativo, a partir do momento que você entrar no local, a gente vai usar um sensor com Arduino, e ele vai entrar um aplicativo ou com site, e lá vai ter toda a história do local, a arquitetura, como foi criado, desde o início até hoje em dia. A ODS que a gente vai usar é a 8 e a 11, e a ODS 19 é brasileira, que é para ser cumprida até 2030. Então, a gente está ali para solucionar os problemas locais
dos negócios, de venda e tudo, a valorização da cultura e história de Belém, que é muito importante, e as experiências culturais, que é o nosso principal foco, junto com a acessibilidade. Aqui tem o nosso modelo C, com os custos que vão ser na manutenção do software, a criação dele, o Arduino e o sensor, e a nossa fonte de receita a gente pretende fazer parceria com os locais, ou possivelmente, futuramente, a gente pretende fazer uma parceria no aplicativo, então você pagaria para ter acesso a roteiros mais exclusivos. Agora eu vou passar para o Pedro Paulo, ele vai falar de tecnologias. Boa tarde. As tecnologias que nós vamos utilizar, principalmente tecnologias de linguagem, Node, HTML, o TypeScript e o PostgreSQL como banco de dados. Nossa plataforma eletrônica vai ser o Arduino, além do aplicativo, e o nosso sensor vai ser o sensor BLE, que é o Bluetooth Low Energy, que ele consegue emitir dados com baixo custo de energia, que vai facilitar para a gente demarcar as áreas, até 50 metros de raio para cada lado do sensor, que ele emite sinais, que a gente conseguir fazer essa comparação de dados para podermos trazer os guias para as pessoas. Aqui está uma visão prévia do nosso aplicativo, como ele seria. Aqui teria um mapa, e ao momento que você anda pela cidade, vai aparecer os locais de interesse, além de que, se você acessar a parte dos próprios guias, vão ter os guias mais acessados pelas pessoas que estão utilizando o aplicativo. Aqui tem alguns guias que poderiam ser, como ver o peso, casando janelas, a rota das ervas, e essa aqui é a nossa pesquisa no mercado. Nós temos alguns aplicativos que, por exemplo, o Detour. O Detour, ele só funciona na França, e ele é algo muito específico e que ele não facilita a personalização, e ele também não tem acessibilidade nenhuma. Ele só é guia normal, e isso, infelizmente, hoje em dia não é aceitável. E os outros, o Culture App é só na Grécia, e ele necessita utilizar o VR para a experiência, então ele não é acessível de nenhum jeito. E o Google Maps, ele é simplesmente o Google Maps, que vai apresentar as informações mínimas dos locais. Essa é a nossa equipe. Obrigado. Passar a palavra para os professores e mentores. Hélio, alguma coisa? Achei bem interessante a apresentação e fiquei curioso em entender como que vai ser mais a questão dos roteiros personalizados, né? E a segunda pergunta, você comentou da questão de sensores para identificar tal. Hoje em dia, até com o próprio GPS, sem custo de sensores adicionais, a gente já consegue se localizar, né? Talvez não com tanta precisão. Então, só esses dois pontos para a gente conversar um pouco mais. Então, os sensores a gente pensou utilizar justamente pelo fato de que o custo para utilizar as APIs do Google, por exemplo, é um valor exorbitante, e isso seria transparecido para os... E a gente quer fazer algo acessível para todos. Então, vamos supor, na Europa, você, além de pagar a experiência no Museu do Louvre, você ainda tem que pagar mais 10 euros, além da custo da entrada, para você ter acesso ao audioguia, que não tem acessibilidade, não tem audiodescrição nem nada, só tem o áudio. E se a gente fosse fazer isso aqui em Belém, utilizando tecnologias como a API do Google para poder fornecer os locais e tudo mais, sairia um valor exorbitante, e isso impactaria no preço para o cliente final, e a gente não quer isso. Então a gente pensa em utilizar coisas de baixo custo, como o Arduino, que está na faixa entre de 70 a 120 reais para montar um sistema desse, que isso diminuiria muito a quantidade de custo para o cliente, a gente conseguir entregar com um valor bem acessível para todos. E da experiência personalizada? E a experiência personalizada, desculpa, não esqueci da pergunta. A experiência personalizada, justamente, a gente vem a gente vai coletar dados da pessoa no início, para justamente entender o que ela tem interesse em conhecer e oferecer os principais locais para ela, que existem em roteiros na cidade, que existem para atender ao gosto dela. E ao longo que ela vai percorrendo os locais, por exemplo, se ela entrou num local que ela não tinha informado para a gente tem um sensor na área, a gente vai entender que ela se interessou por aquilo ali, dependendo do tempo que ela passou. Mas, basicamente, isso, o roteiro personalizado seria com base em coleta de dados pelo próprio aplicativo. Obrigado.
Alguém mais para fazer perguntas? Professor Paulo, da arquitetura. Pessoal, no início vocês falaram que um dos problemas mapeados era a falta de valorização da cultura pelas próprias pessoas que moram aqui em Belém. E uma outra coisa que eu já ouvi falar, mas não pesquisei a fundo, mas vocês podem pesquisar, é a possibilidade de turismo das próprias pessoas que moram nas cidades, né? Então, eu acho que talvez um diferencial que vocês pudessem explorar diante de uma validação a partir de uma pesquisa de que isso de fato seria juntar as duas coisas, né? Então, assim, oferecer roteiros para pessoas que moram aqui também, que eu acho que não é uma prática, né, muito recorrente nos aplicativos de turismo. Então, acho que isso poderia ser um diferencial legal. E aí isso também poderia gerar uma base de dados que abasteceria o roteiro das pessoas que não são daqui, né? Então... Muito obrigado pelo feedback. E a gente colocou também na nossa pesquisa de mercado que os nossos principais clientes são moradores e turistas. Pensando justamente nisso, porque como a gente avaliou que os principais problemas eram as pessoas daqui não valorizarem a cultura daqui, então seria muito interessante também os moradores fazerem esse tipo de roteiro. Então, por exemplo, você vai num restaurante que é na Cidade Velha ou algo do tipo, tem muita história lá. Então, só de você ir no restaurante, você já poderia conhecer outras partes dali. Então, a gente pensou nisso também. E aí, de repente, vocês poderiam usar algum tipo de zoneamento por bairro, e a pessoa ia ticando, opa, conheci um lugar no bairro tal, ia gerando algum tipo de pontuação, né? Não que necessariamente isso fosse reverter alguma coisa para a pessoa, mas tipo, sei lá, como se fosse um checkpoint, já vi assim, tantos Pokémons, então, entendeu? A gente poderia pensar nisso também para deixar registrado lá todos os locais que a pessoa visitou. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Ah, desculpa, o Marcelo Sá. Marcelo Sá, à vontade. Boa tarde, pessoal. Muito bacana a apresentação de vocês. Particularmente, eu tenho interesse nesse tipo de solução, né? Então, eu quero recomendar, e já desenvolvi alguns projetos que são bem parecidos com o que vocês estão pensando. Bom, e aí já quero me colocar à disposição para ajudar na mentoria de vocês. Isso é um caminho. Vocês já ouviram falar em interfaces conversacionais? Lembra que uma das possibilidades da interação homem-máquina é a interface conversacional, ou seja, você não necessariamente ter telas, mas você pode criar um robozinho que conversa com o usuário. Essa conversa ela pode ser através de texto ou através de áudio, né? Então, você pode, usando as LLMs, interpretar a fala de alguém, sintetizar uma voz e dar uma resposta. O que eu quero propor para vocês é que tal a gente fazer tudo isso via WhatsApp? E aí, posso oferecer para vocês, aqui na Jambu, a gente tem um conjunto de soluções tecnológicas para que vocês possam desenvolver tudo isso que eu estou falando, tudo que vocês apresentaram, só que no contexto de uma interface conversacional. Qual é a vantagem, na minha opinião? Não precisa instalar nada, o WhatsApp já está lá. E posso dizer mais, as interfaces conversacionais, elas falam com qualquer rede social. Então, se o ponto de entrada do teu usuário foi pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Google Meet, ou até mesmo por e-mail, o funcionamento vai ser o mesmo do lado daqui do processamento da tua infraestrutura. E todas as funcionalidades que vocês citaram são absolutamente plausíveis utilizando esses recursos. Então, pensa nas interfaces conversacionais e vamos conversar sobre isso, se vocês estiverem afim. E aí a gente tem a parte da tecnologia que vocês precisam, está disponível só para a gente colocar a criatividade de vocês para funcionar dentro desse contexto. Então, meus parabéns, quero ser mentor de vocês. Muito obrigado, primeiramente. E eu acho que, como o senhor mesmo falou, produzindo através do WhatsApp seria muito mais fácil. Menos um aplicativo que a pessoa precisa baixar e seria menos trabalho de software também. Então, deixaria o produto até mais barato. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Professores? Vitor? Só Marcos, vontade, Vitor. Só deixar a referência de um trabalho de conclusão que nós tivemos em 2000
Vitor e Álvaro Magneto, eu esqueci o nome do sobrenome do Álvaro. A proposta deles na época foi um app chamado Monum App, que a dor deles na época era pouca valorização dos monumentos da cidade, que é desconhecido da maioria dos belenenses, né? Isso é verdade. E aí, na época, eles acabaram utilizando algumas APIs que já foram citadas. Eu gostei desse potencial de inovação do trabalho de vocês, acho que estão num caminho muito bacana. E esse TC pode ajudar aí vocês no processo de revisão, né? Porque eles já revisaram muitas coisas na época, inclusive a banca deles contou com a participação da secretária municipal de cultura na época. E foi legal. Eles, infelizmente, não conseguiram dar continuidade depois e, já saíram, largaram na frente, hein? Mentosão aí, super interessado, chamando vocês para trabalhar. Amanhã todo mundo lá com o Marcelo, pelo amor de Deus. Um abraço, pessoal. Sucesso. Obrigado. Verdade, professor Vitor. Esse trabalho foi do Álvaro Pimentel? Isso, da computação? era eu estava tentando lembrar, ele tinha um sobrenome. E o Vitor trabalhou com o senhor, se eu não me engano. Ele trabalhou com o senhor no Guild. Chegou a trabalhar comigo. Isso, chegou a trabalhar Foi, comigo. acho que ele foi seu bolsista lá, Lembrando. exatamente. Trabalho legal que eles fizeram. O produto que eles apresentaram. Ok, gente. Encerramos, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Bom, gente, obrigado mais uma vez pela apresentação, tá? Agradecemos. Fique à vontade. Ok, gente. Encerramos, né, Pedrão? Pessoal, encerramos, né, essa primeira fase aí dos pré-projetos, tá? Com a participação, ao todo foram 45 projetos? 46 projetos, gente. E olha que ano passado a gente já achou muito, não foi, Pedro? Ano passado foram 32 projetos, fomos para 46, justamente pela participação dos novos cursos, né? Da arquitetura, da engenharia civil, da arquitetura, né? Vieram acrescentar ainda mais, né? Colocar um novo nível, né, para o nosso Amazon Hacking. E agradecermos também, gente, tá? A presença dos mentores, né, das empresas, especialmente das empresas que estiveram aqui conosco, Visitec, né? Marcelo Sá, atenção, gente, Marcelo Sá, né, lá da Jambu, né? O Hélio da Vale, mais uma vez, né? Acho que os 3 dias, né, Hélio? Os 3 dias, 2 dias, né? Quase, né? Está quase professor da casa já. E agradecemos também os professores que aqui estiveram presentes, tá, gente? Batalhando aí com o nosso sistema Ecosphere, né? E nos ajudando a melhorar ainda mais o processo. E é isso, gente. Nas próximas semanas nós vamos estar disponibilizando os lançamentos das notas de vocês e ainda tem uma fase aí da avaliação por pares, tá, gente? Mas nós vamos detalhar em sala de aula esse processo. Tudo bem, gente? Agradecemos a presença de todos. Ficamos por aqui, pessoal. Eu estou preparando uma coisa para passar para vocês. Problemas, solução, essa aqui eu só faço. E aí?